ela tem diversos nomes: cannabis, cânhamo, marihuana, erva, maconha. E também tem diversos usos. O cânhamo tem sido uma das culturas mais plantadas da história, e não por causa do uso recreativo. Essa é apenas a ponta do iceberg. Por milhares de anos, animais e humanos usaram o cânhamo como fonte importante de alimento. A planta era usada para produzir tecidos, papel, medicamentos, óleo e gerar energia, até começar a ser demonizada e criminalizada. Agora, a planta, que já foi considerada milagrosa, está voltando com tudo. E isso pode nos ajudar a ter uma produção mais limpa em algumas das indústrias mais poluidoras. Essa é a história da cannabis e de como ela pode ajudar na luta contra as mudanças climáticas. Primeiro, um pouco de história. Long ago, when these ancient Grecian temples were new, hemp was already old in the service of mankind. O cultivo de cannabis começou há 12 mil anos na China e depois se espalhou por todos os cantos do mundo, por todos os cantos mesmo. Claro, porque se você tinha o cânhamo, você também tinha comida, óleo, roupas e muito mais. You can't tell human history without trade, and you can't tell trade without ships, and you can't tell ships without hemp, because hemp is the only plant that makes possible to cross oceans. Esse é o Stefan Geyer, um dos diretores do Museu do Cânhamo em Berlim. Marinheiros usavam o cânhamo, que é extremamente resistente, em cordas e velas. Então, eles sempre carregavam sementes para onde iam. Depois da madeira, o cânhamo era o segundo material mais usado nos navios. Principalmente na era colonial, a cannabis teve uma importância estratégica. Napoleão forçou o principal produtor de cannabis da época, a Rússia, a parar de vender o cânhamo para os inimigos dele e assim os enfraquecer. As flores da planta são usadas há milhares de anos na medicina, assim como em rituais espirituais ou simplesmente por prazer. Mas a cannabis entrou numa fase nebulosa. Primeiro, porque no fim do século XIX ela estava perdendo a corrida de eficiência e preços contra novos materiais. Novas tecnologias para a produção de algodão aumentaram o fornecimento do material como fibra. Árvores substituíram o cânhamo como matéria-prima para o papel. E mais tarde, cordas e velas começaram a ser produzidas com materiais sintéticos à base de petróleo. Mas o que realmente acabou com a planta foi outra coisa. There was a zeitgeist for banning the substance use of recreational drug. So there was this idea we can control the black parts of our society, the Hispanic parts of our society, the gay people, all these non-white conservative religious groups by saying they're using a new drug. Assim, a planta milagrosa tornou-se a planta proibida. A cannabis sativa tem muitas variedades. Algumas ficam mais baixas, mas são muito floridas e ricas na substância psicoativa THC, enquanto outras ficam mais altas e são perfeitas para a produção de fibras. O cânhamo industrial, na verdade, tem baixo teor de THC. Quando a guerra cultural contra a cannabis começou, nenhuma distinção foi feita entre as diferentes variedades da planta. A partir do século XIX, a planta inteira e todas as variedades dela foram banidas no Brasil, no México, na Turquia, na Grécia, no Egito e na África do Sul. E isso contribuiu bastante para o declínio do cânhamo. Em 1937, os Estados Unidos também restringiram o cultivo e levaram essa política para o resto do mundo. As restrições e a estigmatização levaram o cânhamo a não ser visto mais como matéria-prima por décadas. Agora, cientistas estão descobrindo que os usos da planta vão muito além do que já conhecemos. E isso poderia ajudar muitas indústrias. Uma delas é a da construção, responsável por quase 40% de todas as emissões de CO2. E a cannabis pode ajudar a mudar isso. A lã de cânhamo já é usada como material de isolamento. Agora, cada vez mais empresas do setor da construção usam o hempcrete, o concreto de cânhamo, para construir paredes e pisos, como esse prédio de 12 andares na África do Sul. O concreto de cânhamo é basicamente uma mistura de cal e cânhamo. A cal petrifica o cânhamo, então ele não se degrada nem quebra.
O Hempcrete é leve e forte ao mesmo tempo e deixa as paredes respirarem, o que ajuda a regular a umidade e a temperatura do ambiente. Isso significa contas de energia mais baratas, nada de mofo e basicamente um ambiente não tóxico. Esse concreto é resistente ao fogo e, por causa da flexibilidade do material, pode resistir a fortes terremotos. As propriedades de isolamento do Hempcrete também são muito boas. Ele funciona como isolante térmico, acústico e impermeabilizante. E após sua vida útil, o concreto de cânhamo pode ser reutilizado como fertilizante, porque é totalmente orgânico. O concreto que o Hempcrete pode substituir é o segundo material mais usado no mundo depois da água e é responsável por 8% das emissões mundiais de carbono. As paredes de concreto de cânhamo não apenas emitem menos carbono do que as de concreto tradicional. O material é, na verdade, carbono negativo, ou seja, o Hempcrete armazena mais CO2 do que libera para ser produzido e no transporte. Isso por causa da capacidade de armazenamento do cânhamo. Comparando com as árvores, o cânhamo pode potencialmente absorver e armazenar 4 vezes mais CO2. Applying hemp fiber-based products in the construction industry, we safeguard that we store carbon for a long time, 60, 70 years, in the construction buildings. Esse é Mark Reinders, da Hempflex. A empresa é uma das maiores processadoras de cannabis da Europa, fornecendo cânhamo para diferentes indústrias, desde a automotiva até a da construção. O pai dele era agricultor e cultivava cânhamo. Hemp fiber insulation stores on a net base more than 50 kilograms of carbon dioxide per cubic meter of hemp insulation. For your reference, the production of glass wool or rock wool insulation emits over 250 kilograms of carbon dioxide. Produtores afirmam que construir com Hempcrete é competitivo e Mark acredita que os preços podem até ficar mais baixos. O obstáculo é, na maioria dos países, os regulamentos para a construção são muito rígidos e introduzir um novo material pode levar anos com testes e burocracias. Em muitos países, o cânhamo está apenas no início dessa jornada. A cannabis também pode ser uma aliada para reduzir o desmatamento. Até o final do século XIX, a maior parte do papel era feito com cânhamo. As bíblias antigas e até os rascunhos da Declaração da Independência dos Estados Unidos foram escritos em papel de cânhamo. Mas a matéria-prima do papel hoje são as árvores. E essa é uma das indústrias que mais impulsiona o desmatamento. Todos os anos perdemos uma área de floresta do tamanho de Portugal. 15% de todas as árvores cortadas são usadas para fazer papel. O esperado é que a demanda global no mínimo dobre e, em alguns casos, deve até triplicar. Enquanto estamos perdendo as nossas florestas, algumas empresas estão tentando reintroduzir o cânhamo na produção de papel. Not in the low-end applications like toilet paper, but more in the high-end applications like banknotes, value documents, but also in cigarette papers. At the end of the day, you will smoke it anyway. E ainda a outra indústria que está deixando uma pegada ecológica enorme, a de tecidos. Ela é campeã em poluição porque o algodão precisa de muitos pesticidas e água. Na verdade, 54% de todos os pesticidas usados na Índia, o maior produtor mundial, é usado nas plantações de algodão. E sem mencionar que isso acaba com o solo e a água, que já é algo que deveríamos economizar. Uma camiseta simples de algodão usa aproximadamente 3.000 litros de água para ser produzida, o que seria o suficiente para uma pessoa beber durante 3 anos. Agora, essa indústria busca alternativas. Hemp doesn't need much water, doesn't need much fertilizer, and doesn't need any pesticides to be grown. 1 hectare de cânhamo pode produzir 2,5 vezes mais fibras do que 1 hectare de algodão e pode crescer mais de 5 metros num período de 3 a 5 meses. A fibra de cânhamo não é apenas melhor para o meio ambiente, como também é mais resistente e assim os produtos têxteis podem durar mais. Menos água, menos fertilizante, nada de pesticidas e ainda assim fibras mais fortes e duradouras. Mas tem um detalhe. If you want to be successful implementing hemp fiber into the textile industry, we have to modify the hemp fiber to the existing textile machinery, because other way around is not going to happen because the investments to do so are just too high.
Basicamente, a indústria não investiria em novas máquinas apenas para a fibra de cânhamo. Como ela é considerada mais rígida, não é adequada para as máquinas que trabalham atualmente com algodão. Graças à pressão que a indústria têxtil tem enfrentado, empresas e pesquisadores têm tentado encontrar alternativas. Agora, com o uso de enzimas ou processos mecânicos, eles encontraram maneiras sustentáveis de introduzir as fibras de cânhamo na produção têxtil existente. Mas esse é apenas um estágio inicial e deve demorar até que a indústria entre em consenso sobre a melhor maneira de trabalhar com o cânhamo. E esse problema o cânhamo também enfrenta em outras indústrias. A ausência de métodos padronizados por causa de décadas de falta de pesquisa e desenvolvimento. We need to give it a new chance and stop putting all these regulations on hemp. And we need to free this up entirely for the industries to really move forward. Because if, 0.01% of THC are the little things that prevent somebody in the building industry to get chives or chips and herds for their building material, then this industry has no way of moving forward. Essa é a Maren Krings. Ela dedicou os últimos 6 anos na pesquisa de maneiras com as quais o cânhamo possa ajudar a mitigar a crise climática. Essa pesquisa levou a Maren a 6 continentes e a uma jornada para redescobrir antigas maneiras de imprimir livros com cânhamo em parceria com uma empresa de papel alemã. Afinal, ela não poderia usar outra coisa senão o cânhamo para o livro dela, H is for Hemp. Mas, ao contrário do que você talvez esteja pensando, I did not smoke a lot of weed during my trips, and of course I tried a couple times. assim como a vontade de Maren de experimentar coisas novas, governos de todo o mundo estão lentamente tentando novas abordagens para resolver o segundo problema do cânhamo, as regulamentações rígidas. Da Colômbia à África do Sul, da Tailândia à Argentina, muitos países estão procurando maneiras diferentes de legalizar o cânhamo em suas diversas formas. Em 2018, o cultivo industrial de cânhamo foi legalizado nos Estados Unidos. A União Europeia mencionou o cânhamo como uma contribuição valiosa para alcançar os seus objetivos do Green Deal. Mas os regulamentos ainda são confusos e mudam de país para país. Alguns países, como a Colômbia, definem o cânhamo industrial como qualquer planta de cannabis sativa com níveis de THC de até 1%, enquanto, na União Europeia, o nível de THC permitido é de 0,2% e nos Estados Unidos 0,3%. Essas diferenças, além do fato de a cannabis ainda ser uma substância controlada, assustam os investidores. Mas, contra todas as probabilidades, a demanda global de cânhamo industrial foi calculada com um valor de mercado de 4 bilhões de dólares em 2021 e deve chegar a quase 17 bilhões de dólares até 2030. Se a cannabis com alto teor de THC for legalizada também para fins medicinais e recreativos, espera-se que o valor de mercado atinja 176 bilhões de dólares até 2030. Agora, criar novas cadeias de suprimentos para todos esses setores e garantir que seja economicamente viável será outro grande desafio. We hammered it down into humanity's head that this is an illegal and massively bad plant. Now we have to unlearn all of these lies and all of this misconception about the plant. And it will take a lot of effort. When we end the prohibition of marijuana, then there will be thousands of new companies that start a natural resource business. The future of hemp is green. I'm not saying hemp is the only solution. I do believe we need to do way more than only grow hemp to fight the climate change. E nós nem falamos sobre os usos nutricionais e medicinais da planta. À medida em que a pesquisa científica aumenta, podemos começar a ouvir mais sobre usos inesperados da planta, como a possibilidade de ser usada como supercondutor em baterias de veículos elétricos, como biocombustível ou até como superalimento. Você já conhecia todas essas vantagens da cannabis? Já sabia que ela pode ser uma aliada na luta contra as mudanças climáticas? Escreva aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo e quer ver mais conteúdos assim, dá uma olhada na nossa playlist Não Tem Planeta B.